Salmo número 37, versículo 19. Salmo 37, versículo 19. 34, desculpa. Salmo 34, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos orar. Senhor, nós entramos na Tua presença nesse momento, reconhecendo a Tua soberania, sabendo que o Senhor é o governador desse mundo, que nada acontece sem o conhecimento ou a permissão do Senhor. Nem sempre as coisas que acontecem podem ser compreendidas pela razão humana, mas quando nós entendemos que o Senhor trabalha para atrair o pecador até Ti, ó Deus, muitas dessas coisas passam a fazer sentido para nós. Hoje à noite nós vamos olhar para a Tua palavra, nós vamos tentar entender os propósitos do Senhor, nós vamos tentar entender por que nós passamos por momentos de angústia, de dificuldade, e nós não vamos compreender isso pelas nossas mentes humanas. Nós só iremos compreender isso através do Espírito do Senhor que habita no coração do crente e através da Tua palavra. Então nós queremos remover, ó Deus, da nossa vida qualquer impedimento, qualquer empecilho que possa tirar nesse momento a nossa atenção de ouvir a Tua voz. Pedimos essas coisas ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muitas são as aflições do justo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus é um Deus bondoso, nós vamos ver que Deus é um Deus poderoso, mas nós vamos ver que Deus também é um Deus justo. E que Deus age sempre em santidade e equidade. E quando nós entendemos essa verdade bíblica da santidade, da justiça de Deus, nós começamos a entender e ter respostas para algumas perguntas que talvez nós tenhamos feito ao longo das nossas vidas. E com certeza uma dessas perguntas é: por que as pessoas sofrem? Por que o homem sofre? Então, esse é um assunto discutido na filosofia, esse é um assunto discutido na psicologia, esse é um assunto discutido na teologia, e cada uma dessas áreas de conhecimento dão uma resposta. Alguns se satisfazem com essa resposta, outros não se satisfazem com essa resposta. Alguns até dizem que o crente não deve sofrer, que o crente deve determinar em nome de Jesus que todo sofrimento se retire da sua vida, que o crente que está passando por alguma angústia, por algum sofrimento, ele não está andando com Deus, e ele deve olhar para a sua vida e procurar onde está o erro, para remover aquele erro, para que ele pare de sofrer. A verdade é que todos esses pensamentos não estão em conformidade com a palavra de Deus. Lá no Salmo 34, versículo 19, a palavra de Deus afirma que o justo vai ter muitas aflições. Não foi o próprio Senhor Jesus que disse assim: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O sofrimento, ele faz parte deste mundo caído em pecado, no qual nós vivemos. A palavra de Deus fala lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, se você nasceu, você está aqui, você já entra em um mundo que jaz no maligno, num mundo que vai
apresentar para você dor e sofrimento. E a intenção, não só dessa mensagem, eu vou começar hoje, eu vou pregar mais 1 ou 2 semanas sobre esse tema. A intenção é nós termos uma perspectiva bíblica do porquê nós sofremos e o que Deus espera através do nosso sofrimento. Então, o título da mensagem hoje à noite é O Crente e o Sofrimento no Mundo. Então, se você está no mundo, você vai sofrer. E sendo crente, conforme a palavra de Deus, você vai sofrer mais ainda. Você vai sofrer porque a palavra de Deus diz assim: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a sua tentativa de ter uma vida santa, agradável a Deus, vai gerar sofrimento na sua vida. Mas nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos tentar entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E quando nós falamos de sofrimento, há um personagem na palavra de Deus que nos ajuda a entender a perspectiva bíblica do sofrimento. Esse personagem é chamado Jó. Jó é um nome bem curto, é um nome que na língua original significa aquele que se volta a Deus. E Jó é um exemplo bíblico do sofrimento do crente, do propósito de Deus no sofrimento do crente e como aquilo pode produzir algo de positivo, de aproximação de Deus através do sofrimento. Então, se você veio para o nosso culto hoje à noite pensando que você ia ouvir uma mensagem bíblica dizendo que você não ia sofrer, você vai voltar para casa decepcionado hoje. Porque a palavra de Deus assegura: muitas são as aflições do justo. No mundo passais por aflições, mas com uma diferença: o Senhor de todas as aflições o livra. E Jesus disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar pelas dificuldades com a promessa de que Deus estará conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Vamos olhar para o capítulo 1 do livro de Jó. É um livro antes do Salmo. Então, se você estava no Salmo 34, é só você voltar. Nós vamos ver um pouco do sofrimento que este homem, este crente do Antigo Testamento, passou e como isso pode aplicar-se às nossas vidas. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Agora note essa frase: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então aqui nós encontramos, em primeiro lugar, o caráter de um servo de Deus. O que nós encontramos aqui? Que ele era um homem íntegro. Essa palavra íntegro, aqui no Antigo Testamento, ela tem uma equivalência com uma outra palavra do Novo Testamento, que quer dizer maduro. Se você pegar a ideia da palavra íntegro ou integral, quer dizer o quê? Completo. Então, a palavra de Deus afirma que Jó era um homem maduro. Um homem maduro em quê? Nas coisas de Deus, na sua vida espiritual. Interessante que essa afirmação, ela não vem dos lábios de Jó. Provérbios capítulo 27.
Provérbios capítulo 27, versículo 2. Seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os seus lábios. É interessante que esse caráter que Jó tinha, ele era aprovado pelas pessoas que viviam ao seu redor, e ainda no capítulo 1, versículo 7, o próprio Senhor diz, versículo 8, o próprio Senhor diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na face da terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, esse reconhecimento era das pessoas que viviam ao seu redor, e também o próprio Deus olhava para a vida de Jó e atestava que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus olhava para Jó e dizia que ele era um homem maduro. Mas maduro em que sentido? Maduro nas coisas espirituais. Maduro em relação às coisas de Deus. Não é só que ele era maduro na sociedade em que ele vivia, não é que ele era maduro, experiente nos trabalhos seculares, não. Ele era maduro, ele era íntegro, ele era completo. Uma das ideias do Novo Testamento é equipado, preparado para ser útil a Deus. Esse era o caráter, um aspecto do caráter desse servo de Deus. E você, é um crente maduro? Você é um crente equipado, preparado para ser usado por Deus? Segunda característica do caráter de Jó, ele era reto. A ideia aqui de reto é que ele tinha retidão. Ou seja, ele andava, se nós imaginarmos uma linha traçada, ele andava na linha. Ele era reto. Ele não se desviava. Ele cumpria, ele obedecia os preceitos da palavra de Deus que ele conhecia, que ele tinha na sua época. Também ele era temente a Deus. Ser temente a Deus é ser reverente, é ser respeitoso, é ter um comportamento, uma atitude correta na presença de Deus. E Jó era esse tipo de homem. E também Jó era um homem sábio. Provérbios 14:16 diz assim: o sábio vê o mal e desvia-se dele. E aqui fala que Jó desviava-se do mal, atestando o seu caráter de sabedoria. Então, só para ilustrar essa ideia do que é se desviar do mal, eu costumo usar essa ilustração. Vamos imaginar que eu pedisse para algum irmão aqui que fosse até a padaria. A padaria está uns 500 metros daqui, talvez um pouco menos. E eu pedisse para um irmão, vá até a padaria. Qual seria o caminho mais lógico? A pé, né? Vá a pé até a padaria. Qual seria o caminho mais lógico? Que você saísse daqui, da igreja, pegasse a esquerda e caminhasse em linha reta até a padaria. Não seria a coisa mais lógica? Mas eu vou dar um aviso para você. Ali na esquina tem um pitbull. E esse pitbull, ele é feroz. Ele está lá fazendo estrago. Toda pessoa que tentar passar por ali, ele já mordeu. Que tentou passar por ali, ele já mordeu. Ele já machucou. Ele já arrancou pedaço. Então você teria a missão, a tarefa de ir à padaria. Você teria o alerta de que ali tem um cachorro bravo mordendo, já machucou muita gente. E você tem algumas opções. Bom, o cachorro está ali na esquina. Eu posso ir aqui por trás, é mais longe, é mais demorado, mas é uma alternativa. Eu vou aqui por trás, vou caminhar um pouco mais, mas vou chegar na padaria em segurança.
Uma outra alternativa é descer uma rua aqui para baixo, pegar a esquerda, vou andar um pouco mais, vou me cansar um pouco mais, mas vou até lá em frente, subo e chego na padaria. Ou você tem a alternativa, falar, eu não tenho medo de pitbull. Ele é um cachorro, ele é um animal, eu sou ser humano. Ele é irracional, eu sou racional. Eu tenho governo sobre esse cachorro e eu vou lá e vou encarar esse cachorro. E você pode ir até lá. E aí o que pode acontecer com você? Ser mordido. Qual que é a possibilidade de você ganhar do cachorro? É menor. Tem como? Tem, mas é menor. Então, um homem sábio, o que ele faz? Ele tem conhecimento do mal e ele fala, olha, eu conheço a mim mesmo. Eu conheço as minhas fraquezas, as minhas limitações. Eu sei que se eu for encarar esse problema, esse pecado, assim, ó, frente a frente, olho no olho, talvez eu perca. Então o que é que ele faz? Ele desvia-se do mal. Eu não quero correr o risco de ser mordido pelo cachorro. Então eu vou andar um pouquinho a mais. Vou desviar um pouquinho da rota lógica, mas eu vou me manter em segurança. Jó era um homem que era sábio. Ele via o mal. Ele via a possibilidade de pecar. Ele via a possibilidade de desagradar a Deus em alguma coisa. E o que ele fazia? Ele desviava-se do mal. Então, algumas perguntas. Primeiro, eu já fiz. Você é uma pessoa madura? Você tem crescido no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo? Você é uma pessoa reta? Você anda dentro dos preceitos da palavra de Deus? Você é temente a Deus? Você tem reverência, respeito à pessoa de Deus, à palavra de Deus, à obra de Deus? Você é sábio? Você vê o mal e você desvia-se dele? Sim, pastor. Eu sou tudo isso. Eu tenho em mim um caráter semelhante ao caráter de Jó. Deixe-me dizer algo. Deus conhece isso. Deus sabe disso. Você não precisa fazer estardalhaço. Você não precisa ficar falando do seu caráter, das suas qualidades. Isso é conhecido por Deus. E apesar disso, isso não vai impedir que você passe por momentos de dificuldade. Isso não vai impedir que você passe por momentos de angústia e tribulação, mesmo tendo um caráter aprovado na presença de Deus. Veja o que Jó fala no capítulo 23, versículo 10. Capítulo 23, versículo 1 fala, respondeu, porém, Jó. E chegando no versículo 10, ele fala sobre Deus. Finalzinho do versículo 8 fala sobre sendo sempre um juiz que o livraria. E aí no versículo 10 fala, mas ele conhece o meu caminho. Os amigos de Jó estavam falando, Jó, sofrimento é fruto do pecado. E Deus é um Deus justo. Então, na justiça de Deus, se o seu pecado é grande, o julgamento é grande. Por isso ele se refere ao seu juiz. Então, se o seu sofrimento é grande, Jó, e o seu sofrimento é grande, era enorme o sofrimento de Jó, então o seu pecado é proporcional ao seu sofrimento. Então, Jó, ele se defende dizendo, ele conhece o meu caminho. Deus sabe que eu sou um homem íntegro, reto, temente a Deus e que me desvio do mal. E, além de conhecer o meu caminho, ele me prova, para que eu saia como o ouro.
Então a razão do sofrimento, no caso de um crente fiel, é para que a sua fé seja aprovada. É para que a sua fé seja atestada. Quero olhar alguns versículos do Novo Testamento. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tiago, voltando só um pouquinho, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Provérbios, capítulo 17, versículo 3. O crisol prova a prata e o fogo o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Porque um homem íntegro, maduro, um homem reto que anda nos caminhos de Deus, um homem reverente a Deus, um homem sábio, que tem um caráter atestado por Deus, ele passa por tribulação. Porque o Senhor quer, não para ele já sabe, mas para nós mesmos, ele quer saber o quanto nós temos fé. O quanto o nosso caráter vai permanecer mesmo em meio às provações. Eu tenho essa aliança, está um pouquinho apertada, eu acho que ela diminuiu nos últimos 16 anos. Faz 16 anos já que eu tenho essa aliança. Eu comprei para ficar noivo. E naquela época eu era pobre. E agora eu continuo sendo pobre ainda. Então eu acabei usando a mesma aliança do noivado para o casamento, né? Não tive dinheiro para trocar. Dezembro agora nós fizemos 15 anos de casado. Nós fomos na Casa das Alianças para ver a possibilidade de comprar um par de aliança do tamanho certo, né? Que não fique apertadinho assim no dedo. E é bem caro. Um par de aliança de ouro é bem caro. Então a gente está orando e quem sabe daqui 10 anos, quando fizer 25, a gente troque, né? Não sei. Mas o que é interessante? Não era o que nós queríamos, o nosso dinheiro não dava para comprar. Nós compramos aquela que o dinheiro dava para comprar e chegava mais perto daquilo que a gente queria. Mas nós compramos por ouro. Foi numa loja, não foi num ourives, em alguém que trabalha, foi numa loja. Nós compramos por ouro. E eu uso essa aliança há 16 anos como sendo ouro. Eu tenho, inclusive, um certificado de garantia, que são tantas gramas de ouro, de tal quilate, né? Eu tenho esse papel que diz que é isso. Mas será que essa aliança de fato é de ouro? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Eu comprei, eu paguei o preço de ouro e eu uso essa aliança como sendo uma aliança de ouro. Eu não fico paranoico pensando nisso 24 horas. Será que a minha aliança é de ouro? Será que é algum outro metal? Eu não fico pensando nisso. Comprei por ouro e uso como se fosse ouro. Mas será que essa aliança é de fato de ouro? Quem aqui, só olhando ela, pode dizer se ela é de ouro? Eu sei que tem pessoas que pegam, né? Passam na parede, outros mordem.
Eu já vi pessoas fazendo esse tipo de teste para dizer se é de ouro ou se não é de ouro. Mas é um teste garantido de 100%? Qual é a única maneira de eu ter certeza que essa aliança é verdadeiramente de ouro? Só tem um jeito. Eu tenho que levar essa aliança a um ourives, alguém que trabalha com ouro, e falar, olha, eu queria saber se essa aliança de fato é de ouro. Sabe o que é que ele vai fazer? Eu já vi na televisão, eu nunca vi ao vivo. Ele vai pegar como se fosse fugiu a palavra agora. Não, o recipiente ali, como se fosse um tacho, né? Semelhante a um tacho, ele vai pegar ali, vai pôr a minha aliança, vai pegar o Jaime usou o nome técnico, né? Um buril, vou usar o nome popular, vai pegar um maçarico, vai acender ali, né? Seu Cristiano falou que o sogro dele era ourives, é isso, seu Cristiano? Foi o senhor que falou? O sogro do seu Cristiano era ourives. Seu Cristiano tem bem na mente isso, né? Vai pegar, vai pôr ali, vai acender o maçarico, o nome técnico, o Jaime me falou, buril, vai pôr ali, e o que vai acontecer? Aquilo vai esquentando. E vai esquentando. E a temperatura vai ficando cada vez mais alta. Sabe o que vai acontecer com esse metal que está no estado sólido? Ele vai derreter. E quando ele derreter, se houver alguma composição nele que não seja ouro, algum outro tipo de metal, aquele metal vai evaporar. Ele vai sair dali. E depois de um tempo ali fervendo, borbulhando, o que sobrar, o que passar pelo fogo é o quê? É ouro. Aí eu não sei, eu nunca vi. Aí ele vai deixar esfriar de novo e vai voltar para o estado sólido. Não sei de que jeito ele vai fazer virar aliança de novo, né? Seu Cristiano contou um dia que a gente estava almoçando aí, mais ou menos como é que era o processo da chapa e depois faz o formato, né? Ele viu bastante isso, a dona Eliane, mais que ele, acredito, né? Porque era o pai dela, né? Mas a única maneira de eu saber se isso que eu tenho na minha mão, aqui no meu dedo, como ouro, é de fato ouro, é sujeitando a prova. E quando você declara que você tem fé em Cristo, que você é uma pessoa madura, que você é uma pessoa reta, que você é temente a Deus e que você desvia-se do mal, nos momentos em que as coisas estão caminhando bem, não é difícil. Não é difícil você falar, eu sou crente, eu sirvo, eu ando com o Senhor, olhe meu caráter. Não é difícil. Mas e se você passar pelo fogo? Mas Ele conhece os meus caminhos. E Ele me prova. E Ele me prova ali Ele me passa pelo fogo. Para qual resultado? Para que eu saia mais puro do que o ouro. O sofrimento faz parte da vida do crente mais fiel que exista na face da terra. E ele faz parte do crente mais fiel que existe na face da terra, não porque Deus não conheça o seu caráter, porque Deus conhece, e Deus fala, é dos lábios do Senhor que sai isso. Jó é o meu servo. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a mim. E ele se desvia do mal. Então Deus conhece o nosso caráter. Então por que Deus permite a prova? Para que nós possamos conhecer o nosso caráter e a nossa fé. Então, num primeiro sentido, por que é que nós passamos por sofrimento? Para que nós possamos enfrentar um processo de autoconhecimento.
para que nós possamos olhar para nós mesmos e entendermos o nosso caráter e a extensão da nossa fé. Então, se você é salvo, se você conhece a Cristo, Deus vai permitir provações na sua vida, mesmo que você tenha um caráter aprovado por Deus, para que você possa conhecer o seu caráter e a extensão da sua fé. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Porque Deus vai permitir dor, sofrimento, angústia na vida de um crente, para que ele possa conhecer o seu caráter e entender a extensão da sua fé. E Deus promete ali que Ele não vai nos dar uma aprovação além das nossas forças. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas falando, sobre roupa. Até o momento, eu só comprei na minha vida inteira 3 ternos. Todos os outros que eu tenho sempre foram ganhados. Eu nunca fui à loja, comprei esses 3 ternos. Eu brinco, eram aqueles ternos os mais baratos que tinham. Nunca foi um terno caro, sempre eram os mais baratos, e eu só comprei 3 ternos. Tanto quando eu ganhei ou quando eu comprei, esses ternos, eles tinham que passar por ajustes. E nenhum deles, na realidade, no final, ficaram bons. Sabe por quê? Porque aquele terno não foi feito para mim. Se eu comprei, se foi na loja, aquele terno tem um manequim. Tem um boneco que é padrão. E eles fazem aquele terno em série, naquele tamanho padrão. E se era de outra pessoa, é mais complicado ainda. Então, se você é mais alto, é fácil. Nada do que uma dobrada na barra não resolva, Mas se você é mais baixo, não dá para esticar a roupa. Mas eu nunca tive um terno feito para mim. Qual que é o meu desejo? Qual que é o meu sonho? Eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, eu quero 4 ternos. Um preto, um azul marinho, um cinza e um marrom. É o suficiente, Não precisa de um verde, um vinho, suficiente. 4 cores necessárias. E no nosso calorzinho aqui, eu vou usar 2 vezes no ano. E vai ser o suficiente. Mas eu nunca tive. Mas meu sonho é ir a um alfaiate. Chegar lá no alfaiate com um tecido bom e ele medir o meu ombro, medir o meu braço, medir o meu comprimento, minha cintura, minha calça e fazer um terno. Sabe por quê? Porque eu vou ter certeza. Aquele terno foi feito para mim. Talvez ele até sirva numa outra pessoa. Mas para quem ele foi feito? Para mim. Quando a palavra de Deus diz assim, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Literalmente quer dizer que a provação não vai ser além da sua medida. Quer dizer o quê? Que aquela aprovação, ela foi preparada por Deus, não para os crentes de maneira geral. Ela foi permitida por Deus na sua vida do seu tamanho.
da sua medida. Então, por mais que você olhe e pense, eu não aguento, eu não suporto, Deus mediu você. E Deus sabe que aquela provação você vai aguentar. Ontem, na mocidade, a gente conversava com os jovens, né? E a resposta básica dos jovens ontem foi depende, né? A gente estava conversando lá nos jovens ontem e uma ilustração que eu usei com os jovens foi essa. Meu filho Lucas, 8 anos, 1 metro e alguma coisa, 22 quilos. Eu, 38, quase 39, 1,68 m. Eu sempre minto minha altura, tá bom, irmãos? Sempre falo que eu tenho 1,70 m, eu tenho 1,68 m. Essa foi a medida do quartel. Se de 20 anos para cá eu cresci, eu cheguei a 1,70 m. Se eu não cresci, eu uso o salto como, né? 1,68 m, 82 quilos. Isso é meu peso e minha altura. Para mim, é muito fácil pegar o meu filho no colo. É muito fácil. Ele é pequeno e ele é leve. Agora, é possível que ele me carregue? É possível que ele me carregue? Não. Não é possível que ele me carregue. Ele não tem estrutura para isso. Quando Deus vai permitir uma provação na sua vida, Ele olha para você. Ele vê o seu tamanho, Ele vê a sua estatura, Ele vê a sua integridade, a sua maturidade. Ele sabe o quanto você aguenta numa provação. E às vezes a gente fala, não vou dar conta, é pesado demais. Não, Deus sabe. Aí eu conversei com os jovens ontem e falei, né? Eu sei o que vai acontecer com o passar dos anos. O Lucas vai crescendo, vai ficando mais pesado e vai chegar uma hora que eu não vou mais aguentar carregar ele. Mas vai chegar uma hora que ele vai aguentar e ele vai poder me carregar. Não é? É o processo natural, é o crescimento, é a maturidade. Talvez a provação que você esteja passando hoje, você fala, é pesado, eu não dou conta. Você dá conta. Deus mediu. Deus mandou na medida certa para você. Pode parecer difícil, mas você dá conta. Você vai conseguir atravessar essa provação. Eu não sei qual é, não sei se é um problema de saúde, não sei se é um problema financeiro, eu acho que sim, né? Acho que a maioria de nós aqui tem problema financeiro. Não sei se é um problema conjugal. Não sei se é um problema de relacionamento. Eu não sei. Você sabe qual é o problema. Qual é a angústia. O que você está passando. E às vezes você deve falar, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Então lembre-se, porque Deus quer mostrar para você a qualidade do seu caráter. Ele quer mostrar para você a extensão da sua fé. Ele quer mostrar para você que Ele é justo. Ele permite a aprovação na medida certa. Ele não vai dar para você algo que você não possa carregar. Vou terminar contando uma ilustração que eu ouvi. Nós vamos continuar olhando mais a esse respeito sobre o sofrimento do cristão. Mas eu quero contar uma história que eu li essa semana. Um homem um dia estava caminhando pelo campo e ele estava orando e estava falando com Deus. Ó Senhor, eu queria tanto poder fazer algo pelo Senhor. Eu queria tanto poder ajudar ao Senhor. Se existisse alguma coisa que eu pudesse fazer, eu queria que o Senhor me mostrasse. Então Deus, de uma maneira miraculosa, isso é faz de conta, irmãos, é uma história. Deus, de maneira miraculosa, se materializa e aparece ao lado dele. E fala, que bom que você tem o desejo de me servir.
eu tenho uma tarefa para você. E essa pessoa fala, o que então, Senhor, o Senhor quer que eu faça? Deus mostra para ele uma carrocinha, né, com 3 pedras. E Deus fala, eu quero que você pegue essa carrocinha aqui no vale, com essas 3 pedras, e quero que você leve essa carrocinha até o alto daquela montanha. E ele fala, mas só isso, Deus? Deus fala, é isso que eu tenho, é isso que eu quero que você faça. Você está disposto a fazer? E ele fala, é lógico, Senhor, com todo prazer. E ele vai lá, pega a carrocinha com as 3 pedras e vai empurrando. Caminha alguns quilômetros, passa por um vilarejo e encontra uma pessoa. Essa pessoa fala assim, o que você está fazendo? Eu de manhã estava andando pela vida aí, orando, falando com Deus, e disse que eu queria fazer algo para ele. E ele apareceu para mim e ele pediu que eu empurrasse essa carrocinha com 3 pedras até o alto da montanha. Aí essa pessoa fala, você está indo para o alto da montanha? Eu estou. Olha, eu tenho algumas malas aqui que eu preciso que também chegue até o alto da montanha. Só que eu estou sem tempo. Você não podia levar essas malas para mim? E ele fala, que oportunidade que eu tenho de servir a Deus e também as pessoas que estão ao meu redor. Claro, pode colocar essas malas. E a pessoa coloca as malas. E ele sai empurrando. Só que aquela carrocinha já não tinha mais as 3 pedras. Tinha as 3 pedras, mais a mala daquele amigo. As malas daquele amigo. Ele continua andando, vai mais alguns quilômetros, para em outro vilarejo e encontra uma outra pessoa. A outra pessoa fala, olha, eu tenho que levar essas coisas até o alto da montanha, mas eu não tenho uma carrocinha como a sua. Ele fala, deixa comigo. Deus me deu uma oportunidade de servi-lo, me deu a carrocinha e me deu as 3 pedras. E eu encontrei um amigo lá que estava sem tempo, está aqui as malas dele, coloque suas coisas na minha carrocinha e eu levo para você. E ele foi indo, empurrando, mas já não era tão leve mais a carroça. E ele continuou indo e de repente ele encontrou uma outra pessoa. Essa outra pessoa contou para ele o que estava passando, o que estava enfrentando, que precisava levar alguma coisa até o alto da montanha, mas não tinha como levar. Ele falou, coloque na carrocinha. E a pessoa colocou na carrocinha. E de repente, aquela carroça era pesada demais. E durante a primeira parte do percurso, sabe o que ele estava fazendo? Cantando, assobiando, louvando a Deus pela oportunidade de servir a Deus, louvando a Deus pela oportunidade de servir aos outros. E de repente, a carroça está pesada. Sabe o que ele começa a fazer? Reclamar. Murmurar. Falar, Senhor, eu pedi para o Senhor uma oportunidade de servir, de ser útil, de fazer a tua vontade. O Senhor me deu essa carroça, ela está pesada, eu não aguento, eu não vou chegar até o alto do monte. Então Deus aparece para ele de novo e fala assim para ele, o que está acontecendo? Ele fala, Senhor, pedi para te servir e olha que fardo, que peso que eu estou levando agora. Eu não vou dar conta, eu não vou chegar lá. E Deus olhou para a carrocinha dele e falou, olha, mas o que é tudo isso? E ele começa a explicar para Deus cada uma das coisas. E Deus fala para ele, quando você pediu para me servir, que tarefa eu dei para você fazer? E Deus disse para ele disse para Deus, o Senhor me deu uma carrocinha com 3 pedras. Deus disse, exatamente. Eu sabia que você tinha forças para levar essa carroça até o cume da montanha. Mas o que você fez ao longo do caminho? Você foi acrescentando fardos que não eram do meu plano para você. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Se você é crente em Cristo, você vai passar por dificuldades. Você vai ter um fardo que você vai ter que carregar. Mas sabe qual é o peso desse fardo? É o peso que você aguenta carregar. Se está pesado demais, não é por causa de Deus. É porque você não teve sabedoria, você não teve discernimento, você não soube como lidar com aquilo e você acabou tornando aquilo um fardo pesado demais. Sim, o crente passa por dificuldades. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, se você está aqui hoje à noite, quero dizer para você que você vai passar por dificuldades, mas o Senhor estará ao seu lado, dando a você aquilo que você suporta, dando a você a justa medida. E se ficar pesado demais, não reclama, não murmura, faz o que a Bíblia manda. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o crente sofre. Sofre para quê? Para conhecer o seu caráter, conhecer a extensão da sua fé, para que ele entenda que as coisas, os sofrimentos que vêm são na medida, porque Deus é justo. Vamos orar.